Olá, gente amada e querida de Deus. Estamos em nosso encontro com Deus, meditando a palavra. O tema: vícios e virtudes. O que fazer para alcançar saúde do espírito e do corpo? Parte 1. O texto bíblico é o livro de Isaías, capítulo 55, versículos de 8 a 11. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pois assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem antes regar a terra, fazendo-a produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao faminto. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que lhe convém, fazendo prosperar aquilo para o que a enviei. Lembrando sempre que a boa saúde espiritual e emocional reflete diretamente numa boa saúde do corpo. O poeta latino Juvenalis, que viveu no século I, disse uma verdade que se tornou célebre: mens sana in corpore sano, que significa mente sadia num corpo sadio. Ou seja, se queremos gozar de boa saúde, tanto no corpo quanto no espírito, é preciso cuidar igualmente desses dois componentes do ser humano, para ver o devido equilíbrio entre o lado físico e o lado espiritual e emocional do homem. Em nossa última série de reflexões, tivemos a oportunidade de refletir sobre a Torre de Babel e sobre Sodoma e Gomorra. Vimos o que elas foram no passado da humanidade: confusão, falta de entendimento, falta de respeito a Deus e ao próximo. E deixei no ar uma pergunta, dividida em duas partes. Não porque não tivesse a resposta, mas para forçar cada um a dar sua resposta pessoal à pergunta: por que a humanidade não conseguiu terminar de construir a Torre de Babel? Por que a Sodoma e Gomorra desapareceram do mapa? Vimos ainda que tanto a Babel, que se tornou um símbolo máximo da confusão, do desentendimento, do desrespeito, de muito orgulho, arrogância e prepotência, quanto o que aconteceu com os homens de Sodoma e Gomorra, que também demonstraram soberba e arrogância, concentrados no desvio da sua sexualidade, em total desrespeito a Deus e aos seus semelhantes, chegando ao cúmulo de querer o prazer sexual em relações com outros homens. Vimos um pouco de tudo isso na série de reflexões passada. Também projetamos os acontecimentos bíblicos de Babel, Sodoma e Gomorra para os dias atuais, onde vemos claramente que todos aqueles fatos e outros de igual peso hediondo se repetem na sociedade atual. Com fundamentos bíblicos, vimos que o princípio de todos esses males é o orgulho, a soberba e a prepotência do ser humano de querer ser grande como Deus e de imaginar-se maior e melhor que os outros. Esta é a origem de todo o mal. Quando o ser humano perde a humildade e a noção de que é criatura e, inflado de orgulho e de soberba, deseja ser grande igual a Deus, isso tudo pode acontecer, pois, armado dessa falsa grandeza, os seres humanos se prestam a tudo fazer, inclusive roubar, matar e destruir, coisas cujo autor é o diabo, conforme Cristo advertiu no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10. Uma regra de ouro em nossas vidas é nos lembrarmos sempre da palavra que o Senhor Deus disse a Adão logo após o primeiro pecado cometido de desobedecer e voltar-se contra Deus. E o Senhor lhe disse: a terra te produzirá também espinhos e cardos, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, pois dela fostes formado, porque és pó e ao pó retornarás. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 18 e 19. A humildade automaticamente
Isso nos levará a termos consciência de nossas fraquezas e de nossas limitações. Assim, seguramente podemos admitir o princípio de que a humildade é a mãe de todas as virtudes e o orgulho é o pai de todos os vícios. Nas próximas reflexões, seguiremos vendo como a humildade é a porta por onde todas as virtudes entram e se alojam nos seres humanos, do mesmo modo como o orgulho é a porta de entrada de todos os vícios. Até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.